Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 7, dos versículos 24 ao 30. E o evangelista coloca para nós aqui que depois que os mensageiros de João voltaram com a resposta, Jesus decidiu explicar às multidões quem ele era, ou seja, quem era João Batista. E ele começa dizendo: o que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente vive rodeado de celebridades. Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza, um profeta. Talvez o mais importante de que vocês ouviram falar. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: enviei meu mensageiro adiante de vocês, ele preparará a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João. Mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. A prova disso é que João batizou gente comum e discriminada, enquanto os fariseus e líderes religiosos desprezavam todos e, achando-se superiores, recusaram o caminho de Deus e o batismo. Essa versão aqui que eu estou lendo para você é da Bíblia Mensagem, por isso que deve estar um pouquinho diferente do que você talvez esteja lendo aí na sua mão. Muito interessante Jesus dizer que João Batista foi o mais importante dos profetas. E por quê? Porque João anunciou o reino de Deus que estava chegando e, digamos assim, estava bem ali, que era o próprio Cristo. Então João teve uma missão ímpar na história, que foi ser um contemporâneo de Jesus que não só o anunciava, mas batizava aqueles que criam que o Messias estava a caminho, que criam que o reino de Deus estava próximo, que então, por conta disso, se arrependiam dos seus pecados e se submetiam ao batismo. Se você é novo na fé ou nunca ouviu sobre isso, saiba que o batismo significa justamente isso. Significa a entrada para a família de Deus. Você crê em Jesus? Ótimo, peça perdão pelos seus pecados e seja batizado. Ou seja, confirme que você precisa desse ritual, desse símbolo, dessa simbologia, digamos assim, de lavar o seu corpo daquilo que você era, porque agora a sua consciência não é mais sua, mas é a consciência de Cristo, que vai habitar em você, caminhar com você e vai, mediante o discipulado que Ele faz com você, dizer: olha, mude isso, mude aquilo, caminhe dessa forma, não caminhe daquela, ouça essa pessoa, não ouça aquela. É o Cristo vivo, é o Deus vivo que caminha com você dia a dia. Mas o interessante é que Jesus diz que João era muito importante e logo depois ele diz que qualquer um daqueles que estão ali ouvindo o que ele está dizendo é mais importante do que ele. Aquele que serve no reino de Deus é mais importante do que o João Batista, que anunciava o reino de Deus. E ontem nós falávamos justamente sobre os nossos dons e talentos, nosso tempo, a nossa dedicação à obra de Deus, confiando que Cristo leva sobre ele as nossas doenças, as nossas dificuldades, enfim. E hoje nós vimos aqui que o serviço no reino de Deus, aquele que serve, é maior até mesmo do que aqueles profetas, aqueles que anunciam o reino. Então, mostra para nós que o nosso trabalho do dia a dia na comunidade a qual frequentamos é importante. Eu servir aos outros, eu servir os meus irmãos, eu servir as pessoas fora da igreja. Eu não quero dizer que você deve ser um escravo que faz tudo para os outros, um lacaio. Não é isso. Eu estou dizendo que uma vida de generosidade é uma vida que expressa gratidão a Deus. É uma vida que reconhece nas pessoas o mesmo valor que nós temos. Por mais que aquela pessoa seja pecadora, por mais que nós não concordemos com o estilo de vida daquela pessoa, com alguns atos que ela comete, o que Cristo nos indica é: aquele que serve é o maior no reino de Deus, no reino que eu estou trazendo, no reino anunciado por João. João anunciou, mas aquele que serve, qualquer um de vocês que estão aqui, são mais importantes do que ele. Os humildes ganham lugar de destaque no reino de Deus. Então ninguém na história humana, diz Jesus, é mais importante que João, mas no reino para o qual ele preparou vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Então lembre-se sempre, você que está atuante na sua comunidade de fé, na sua igreja,
na sua paróquia, você é tão importante quanto João Batista. Deus olha para você e fala: esse meu servo me serve com o seu coração, com o seu espírito, com aquilo que ele pode. Ele serve os seus irmãos, ele procura a comunhão, ele está junto, ele veste a camisa da sua igreja e caminha comigo. Ele não caminha com o pastor da igreja dele, quando ele veste a camisa da igreja e quando ele luta pela igreja dele. Ele veste a minha camisa, ele caminha comigo, ele luta por mim, ele é alguém importante no meu reino. É assim que Cristo olha para você quando você age dessa forma. Então, se você tem agido assim, continue. Coragem, firmeza. Se você ainda não age, coragem mais ainda. Peça a Ele para que te ajude, para que você seja um servo atuante, para que você seja um irmão ali para os seus irmãos. Não alguém que frequenta a igreja, não um conhecido, mas um irmão de fato. E todos nós seremos reconhecidos e já somos reconhecidos, assim como foi João, ou como Jesus diz aqui, até mais importante do que ele. Porque a nossa função exercida ali faz com que a palavra de Deus caminhe um pouquinho mais e alcance mais pessoas. Faz com que aquela igreja perdure um pouco mais ali no lugar onde ela foi plantada e mais pessoas no futuro possam se converter e possam estar ali seguindo a Jesus. E essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Esse é o sentido de sermos igreja. É para isso que nós estamos aqui neste mundo. É para isso que fomos plantados onde estamos. Deus abençoe você. Até amanhã.